Outra notícia, os Correios decidiram suspender a contratação do empréstimo de 20 bilhões de reais junto a 5 bancos devido ao custo elevado dos juros. Segundo informações do jornal O Globo, o Tesouro Nacional teria avisado a estatal que não aceitaria ser fiador em uma operação com taxa de juros acima do custo máximo permitido pelo órgão. Os Correios já avisaram os bancos dessa suspensão da contratação, mas há expectativa por parte da empresa de voltar à mesa de negociação com essas instituições financeiras. Caso os bancos não aceitem emprestar o valor, os Correios podem precisar de um aporte do Tesouro Nacional para cumprir com as suas obrigações de curto prazo. O senador Jorge Seife também pediu que o Tribunal de Contas da União investigue essa operação, afirmando que o empréstimo é superfaturado e levanta suspeita de favorecimento a esses bancos. Você, Mota, nós tratávamos dessa possibilidade, né? Um empréstimo na casa de 20 bilhões de reais. Quem é que não conserta uma empresa com empréstimo de 20 bilhões de reais? Agora, por enquanto, essa contratação está suspensa, Mota. Mas a gente não consegue nem comemorar se existe a perspectiva do Tesouro colocar esse dinheiro lá, né? Segundo o novo presidente dos Correios, esse empréstimo é uma ponte para a nova situação dos Correios. É provavelmente uma ponte ligando nada a lugar nenhum. Os Correios, as empresas de Correios têm desafios em todos os lugares, porque o mercado é muito competitivo e quase ninguém envia mais cartas. E há muitas opções boas hoje para o envio de encomendas. Agora, os Correios continuam insuperáveis na função de conseguir emprego e contratos para os amigos. Como dizem os mais jovens, Dávila, deu ruim na contratação do empréstimo? Canhoto, imagina você um banqueiro, você está sentado ali, e aí chega o correio e fala, precisamos de dinheiro e tal. Se você emprestar dinheiro, você vai ser demitido do banco imediatamente. Uma empresa quebrada, mal gerida, e vai tomar dinheiro aqui. Não tem como tomar dinheiro emprestado. Aliás, a única forma que banco emprestaria dinheiro para o correio é se o correio fizesse um plano de recuperação judicial, um plano de cortar pessoas, despesas, reduzir a dívida. E aí, sabe que poderia terminar esse plano? Com os credores comprando o correio. Você vê que maravilha? É a tal da privatização, já que você está endividado até a cabeça, para fazer um plano de recuperação judicial, os credores passam a ser dono do correio e aí certamente vão fazer o correio virar de novo uma empresa superavitária e pronta para ser vendida e competitiva no mercado. Caso contrário, se continuar sendo estatal, vai continuar sendo este ralo de sorver dinheiro nosso, do contribuinte, para apenas cobrir buraco e jamais se tornar uma empresa competitiva. Não está no DNA de um governo de esquerda entender que empresa estatal, como qualquer empresa, precisa sim dar lucro. Essa história de que empresa tem que cumprir um papel social e perder dinheiro e ir bater na porta do Tesouro ou no bolso do contribuinte é uma vergonha. Por isso, não tem outra saída, Canhoto. Privatiza já tudo e pode começar pelo correio, tendo que pegar dinheiro nos bancos, fazer um plano de recuperação judicial e aí os bancos vão encontrar a melhor forma de passar isso para a iniciativa privada. Mas se nós fizéssemos um paralelo entre os Correios e um carro não muito novo, em algum momento os Correios estavam com o motor em ordem, né, delegado Palumbo? Pintura perfeita, estofamento também intacto e conseguiriam vender bem, né? Só que daí o que acontece? Não trocaram óleo, fundiu o motor, queimou a junta do cabeçote. Aí o estofado todo rasgado, a empresa devendo os tufos. Aí é difícil vender bem. Vai privatizar? Beleza. Mas assim, teve uma ótima oportunidade de privatizar quando eu estava operando no azul, né? Não quiseram, agora vão se desfazer por nada, né? Canhoto, mas este carro velho aí que representa os Correios carrega centenas, milhares de cargos que servem a quem? Os políticos que mandam neste país.
Então é melhor ficar com o carro capengando e você enfiando dinheiro público, que é como está o Correio hoje, do que você privatizar. Gostaria muito que fosse privatizada. Afinal de contas, não é normal, né? Uma empresa que em 2021 deu um lucro de quase 4 bi, 3,7 bi, hoje devendo mais de 5 bilhões, e o governo resolve de uma maneira milagrosa. Vamos pedir um empréstimo, dar um bônus lá de 20 bilhões, como se dinheiro jorrasse e no céu, em árvore, brotasse da terra, mas não é. É a gastança do dinheiro público. Afinal de contas, né, os políticos que mandam nesse país não podem perder a boquinha das indicações de mandar aqui, mandar acolá. Cobrar, por exemplo, a dívida da Venezuela, que passa dos 10 bi, não, isso não se pode. A gente tem que enfiar mais dinheiro na Venezuela, enfiar mais dinheiro num carro falido. Afinal de contas, o dinheiro é público, não precisamos dar satisfação, pode ser feito o que quiser, e assim continua o jogo daqueles que têm interesse de manter centenas, dezenas, milhares de cargos para se perpetuarem no poder, Candiato. Pois é, a nossa audiência lembrou que, mesmo operando no vermelho, os Correios patrocinaram a turnê do Gilberto Gil e também o festival de música Lollapalooza. Pois é, o Mota abriu um sorriso. Mas, Mota, as discussões que nós, de tempos em tempos, temos em relação à agenda de privatização, porque lá atrás o cenário todo indicava que os Correios poderiam ser vendidos, operava no azul, faca e o queijo na mão, e as coisas não deram certo. Porque agora, quando o Dávila falar, privatiza tudo, privatiza já, de fato, concordo. E eu acho que boa parte da nossa audiência também entende que é o melhor caminho. Mas, assim, tivemos a excelente oportunidade de fazer um bom negócio com os Correios, né? Porque estava operando no azul, venderiam pelo menos muito melhor essa empresa, mas não deu certo. Não é fácil, Candiato. Uma privatização bem feita dá um trabalho gigantesco. E quando você tem um grande número de pessoas que não estão convencidas ainda de que privatizar é uma coisa boa, de que é importante, quando você tem até a possibilidade da sua privatização ser questionada na justiça, então você desanima, né? Vamos lembrar que essa dificuldade de combater o uso da máquina do Estado com finalidade política, isso acontece em todo mundo. Basta lembrar aqui o que aconteceu no início desse segundo mandato de Donald Trump, quando o Elon Musk ainda estava lá naquele departamento de eficiência governamental e desmontou aquela entidade chamada USAID, que financiava com dinheiro do contribuinte americano os projetos mais malucos pelo mundo inteiro. Projetos que não faziam nenhum sentido lógico, nem moral, recebiam milhões de dólares do governo americano. E ninguém sabia para que servia. Agora, o Elon Musk, essa semana, estava no X, falando que uma das coisas que ele sugeriu, que gerou maior controvérsia, foi a sugestão de que todo pagamento feito pelo governo americano, toda vez que viesse uma autorização para fazer um pagamento com dinheiro público, aquela autorização tinha que ter um código dado pelo Congresso americano e uma descrição de qual era aquela finalidade, a finalidade daquele pagamento. E o Elon Musk disse que isso provocou uma revolta no governo americano, porque não queriam nem fazer isso. Então essa dificuldade é universal. Em todo lugar onde tem dinheiro público, tem sempre um malandro querendo levar vantagem. Pois é, e no Brasil do absurdo, um senador observou muito bem, questionando os altos juros que seriam cobrados. E aí, sugerindo que poderia ter um esquema, né? Um acordo pouco transparente entre os Correios e essas instituições financeiras. Vamos acompanhar essas apurações, qualquer novidade a gente traz aqui na programação.